Então, namastê, hoje, 1º de junho de 2025. Muita luz para nós, muita paz, muita bênção. Que esse grande Espírito, que esse Espírito Sagrado, essa ave misericordiosa, luz que semeia, que conduz, esteja presente em nossos corações, nessa fala, esteja presente, trazendo cada vez mais entendimentos, cada vez mais conformidade, cada vez mais aceitação, para que possamos todos seguir no caminho do bem, da justiça, do amor, hoje e sempre. Bom, pessoal, então eu li muito sobre o tema de hoje, estudei muito durante a semana sobre o que eu ia trazer aqui para vocês. Peguei várias referências bibliográficas, estou aqui cheio de livro aqui do meu lado, com um monte de coisa que eu. Brincadeira. Mas o que que eu pensei aqui em trazer, né, nesse sentido aqui para nós, não está justamente em seguir o roteiro do que qualquer pessoa faria, porque não é o que a gente faz aqui, né? Eu acho que essa é a graça, realmente da gente estar trazendo algo que é genuíno, que é puro, que não está em nenhum lugar, mas está em todos ao mesmo tempo. Isso é algo muito precioso. Porque se a gente fosse buscar sobre uma sabedoria ancestral, muito possivelmente a gente já está batendo numa tecla o qual muitas pessoas estão batendo nesse momento, né? E trazermos também toda a questão da modernidade, a gente também estaria focando em assuntos específicos que irão nos levar a uma concepção ou uma ideia pré-concebida do que seria a modernidade. Até mesmo porque eu já falei isso algumas vezes por aqui, e torno a repetir. Eu desconheço tecnologia mais avançada do que a tecnologia espiritual ancestral. Até mesmo porque todos os grandes feitos da humanidade vieram através desta tecnologia. Mas, Saulo, como é isso? O que fez o ser humano a mover-se, o que pôs o ser humano a mover-se foi tecnologia ancestral espiritual. Se você vê todas as grandes civilizações, todos os grandes nomes, todos os grandes feitos foram realizados com tecnologia ancestral espiritual, através de entendimentos, através de percepções, através de intuições, todos esses feitos que levaram a humanidade a algum lugar estão descritos, inclusive em vários livros. Podemos citar vários, eu vou citar a Bíblia, porque a gente traz mais aqui para o que nos é mais conhecido aqui no Ocidente, pelo menos para mim, tá? Dentro da minha experiência e da minha vivência aqui no planeta, descrito em detalhes, né? Assim como também os livros da própria história da humanidade em detalhes. Então, todas as grandes construções, todas as grandes inovações, todos os feitos vieram inclusive através de tecnologia espiritual ancestral. As universidades, o calendário, para quem bebe a cerveja, para quem observa o relógio,
Então, existem inúmeros grandes feitos que moldaram, que intuíram, desde os primórdios, desde os Budas, desde todos os que vieram lá de trás, desde as histórias ancestrais das tribos, sejam das tribos de Israel, sejam das tribos dos grandes impérios da América Central, todos os grandes feitos vieram através de sabedoria ancestral, tecnologia espiritual. Eu disse que ia falar, mas não falei, e aí eu fiquei numa de que se eu falo, ou se eu não falo, mas eu vou falar porque eu já falei isso algumas vezes, então torno a repetir aqui. Até mesmo a decodificação da Câmara Mortuária do Cristo, Santo Sepulcro, tecnologia ancestral, espiritual, de ascensão, decodificada por nós dentro da chave 319 do livro das chaves de Enoque, J. J. Hurtak. Então, existe muita tecnologia, é por isso que existem símbolos, é por isso que existem frases, é por isso que existem todas essas questões. Isso tudo nos leva a algum lugar, a uma presença, a uma conexão. Por que eu estou trazendo sobre isso para vocês aqui? Porque é importantíssimo nós trazermos um tema desse tão urgente aqui à pauta, que muitas vezes nós nos achamos separados. Eu não vou nem falar no sentido metafórico, porque eu me sinto separado, a consciência da unidade. Não, a gente se sente separado da história, porque muitas vezes a gente não vive essa realidade no nosso dia a dia. Mas tudo nosso é colocado de forma com que a gente vá se esquecendo da conexão ancestral espiritual. A formulação do tempo, as nossas horas de trabalho, de descanso, de lazer, que eu posso, o que eu não devo, como eu me porto, tudo é colocado para que nós sejamos ordeiros, para que haja um, um desenvolvimento, uma tentativa de um desenvolvimento pacífico do ser humano. Pacífico, ordeiro, submisso, para controle de massa. E assim surgiram, de uma certa forma não pejorativa, tá? Respeitando todas as religiões, mas assim surgiram as religiões, o qual a gente precisa colocar cada qual no seu lugar, para que se desenvolva, para que se encontre, para que estejamos todos em paz. Não matarás, não desejarás a mulher do próximo, não vai tomar suco de groselha segunda-feira na escola, papapá. Então, a gente vai modulando de acordo com aquilo. E quem vai dizer que isso não é espiritual? Quem vai dizer que isso não é real? Está escrito no livro. Quem vai falar que não é? Mas está lá escrito. Então a gente precisa compreender que se nós estamos falando aqui de assumirmos a nossa automestria, precisamos compreender que aquilo que nós estamos buscando já está dentro de nós. Essa compreensão, de uma forma muito íntima a esse tema, ela é importantíssima. Por quê? Se o que eu busco já está dentro de mim, significa
que essa sabedoria ancestral está também em mim. E ela é o que é passado, não vou nem falar passado, presente, futuro, mas é o que é passado pela nossa família, pelos nossos pais, mães, avós e avós. É isso que vocês acham que é a sabedoria ancestral que eu estou trazendo aqui? Vocês vão falar que não, mas na realidade vocês acham que é. Vocês estão achando que é, mas aí vocês só vão concordar comigo só para não tomar aquela rasteira que eu sei. Mas eu não estou falando sobre isso. Porque isto daqui que nós estamos lidando como sabedoria ancestral da vovó, do vovô, do titio, da titia, uma bênção da mamãe, do papai, uma bênção, é a sabedoria adquirida, é o conhecimento experienciado, crenças, medos, todo o sistema que é formado, que vai formando essa mandala, que vai modulando, interligando esses pontos sistemáticos para que estejamos aqui dentro de uma caixa. Ok. A sabedoria ancestral trazida aqui é sobre aquilo que somos, não sobre aquilo que eu acredito que eu sou. A sabedoria ancestral que é inata. Sabe quando você vê o bichinho, acabou de nascer, ele já levanta e já sai correndo e já mama? Por que que o ser humano não é assim? Por que que o ser humano ele não se junta no cardume e sai nadando? Por que que o ser humano ele precisa de tanto tempo para se desenvolver? E a gente acha que o canguru, que coitado, nasce lá, vai para a bolsa, fica tanto tempo. Os marsupiais, né? E a gente não é um marsupial também, não. A gente nasce pelado, banguelo, careca, não conseguindo fazer nada. Só falta uma bolsa para o ser humano para carregar esse filho até quantos anos? 20 anos? 30 anos carregando um filho? 40 anos carregando um filho nessa bolsa? Quantos anos mais o ser humano vai precisar para compreender que ele já é a sabedoria que ele busca, a ancestralidade que está presente nele? E a gente acha, a gente vê, né, que gozado, né? Um canguru levando o outro ali até tal lugar. Mas quantos jovens hoje você vê saindo de casa, literalmente? Antes era mais cedo, não era? Antes, ó, se tem uma faculdade, maravilhoso, se não tem, beleza, mas todo mundo já, ó, casando com 16, 17, 18 anos, fazendo a vida, já tinha filho com 20 e pouco, já aposentava com 40, com 50 no máximo, não é isso? E o que que mudou? Que, 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 que atraso é esse? Que ganho é esse de modernidade que nós estamos tendo? Que ganho é esse de modernidade? O Ale, ele vai me entender muito bem, porque o Ale também está lá na enxada. O Ale vai me entender bem. Que ganho é esse de modernidade de pessoas que não têm a menor ideia de como que funciona uma terra? Como é que planta uma batata? Como é que colhe tal coisa? São, são coisas básicas como se alimentar, sabe? Como se proteger, como se organizar.
será que tem relação com essas coisas que eu estou trazendo sobre o não matarás, o não morderás, o não tomarás suco de groselha na segunda-feira na escola? Será que tem a ver sobre o pacífico, o ordeiro, o transformar a humanidade em algo inútil, passivo? Será que tem a ver o corte da sabedoria ancestral com a limitação vinda pelo sistema de crenças? Será que tem a ver com a obsolescência programada tecnológica dos corpos humanos? Será que tem a ver? Será que todo esse descarte de resíduos que nós geramos tem a ver com o descarte do que nos é caro, virtuoso, consagrado, tudo rápido, tudo banal, tudo urgente, é para ontem. Mas vem cá, não é o que eu vejo, sabe? Quando o pássaro de manhã ele vem, aí ele canta, eu já sei qual é o pássaro, porque eu já o conheço. E eu já sei que quando tem banana no cacho não vai ter banana para mim, quando tem caqui no pé não vai ter caqui para mim, porque ele acorda mais cedo que eu. Se eu quiser comer, eu vou ter que acordar mais cedo que ele, ou eu planto para mim e para ele. Mas vem cá, não é isso que eu vejo quando eu coloco uma planta no chão e ela tem um tempo para germinar, para crescer, para desenvolver, para produzir. Se eu começo a querer adiantar demais, será que eu vou ter aquele mesmo fruto que eu teria no tempo natural das coisas? Ou será que esse fruto é fruto de uma ansiedade, de um medo, de uma contemplação equivocada daquilo que é considerado o tempo correto das coisas? Então, essa reflexão, ela é muito importante para que a gente contemple que não somente aquilo que nossas avós, avós, titios, titias, priminhos, priminhas, papai, mamãe, irmãozinho, irmãzinha, tio, 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 que eles deixaram para nós. É importante a compreensão disso para que nós saibamos que fazemos parte de um sistema e precisamos transcendê-lo. Mas o mais importante é reconhecer que nós fazemos parte de algo maior e superior. O quanto antes nós abrirmos os nossos olhos a isso, melhor para nós. Não no sentido religioso,
mas no sentido óbvio da natureza de que um organismo faz parte de um todo. Assim como a formiga tem o formigueiro, tem os formigueiros, nós temos as pessoas, as cidades, os países, os continentes. É assim que funciona. As abelhas, a planta, a semente, a geometria, todo o sistema matemático, de forma geral, que rege, inclusive, os princípios musicais, tudo segue uma ordem. A qual ordem você está seguindo? Entende? A qual ordem você segue? Então, é muito importante você ter essa compreensão de que aqui nós estamos falando de um triângulo para cima. Essa é a forma correta geométrica da gente entender isso que está sendo trazido aqui. Essa é a nossa ligação com o todo. E aí você tem os universos, os multiversos, todo esse trem acontecendo ao mesmo tempo agora, em uma conexão no qual eu, base, faço parte de algo. O que vem até você, o que vem e liga até você é o mesmo triângulo, só que para baixo, que conecta céu, terra, sobrepondo um ao outro, estrela de Davi, outros símbolos hindus, Merkabah divino, seu veículo de luz, você aqui. Essa sobreposição traz a você a capacidade autoral da regência da própria vida, através da comunhão do ser com o espírito. Então, desenvolvamos em nós a oportunidade do reconhecimento de que a sabedoria ancestral reside em nós. Ela reside em nós. Assim como uma semente contém toda a tecnologia para se transformar em uma floresta. Nós, dentro de nós, temos essa mesma tecnologia. Tecnologia que não está sendo utilizada porque está com soninho, está com preguiça. Tecnologia é essa que está adormecida. Só que a semente, existem algumas técnicas para quebrar a dormência da semente. Tem semente que não germina. Tem semente que você vai jogar lá na terra, pode ser a melhor terra, a melhor água, na melhor época. Está adormecida. Então você precisa quebrar a dormência daquela semente, não é isso? Para quem não sabe do que eu estou falando, isso é real, isso não é metáfora, não. Para quem sabe, história da carochinha, que isso é muito antigo. Tem semente que não germina. Você precisa quebrar a dormência. Ou com água, ou dar uma lixadinha, ou botar em tal lugar, depois em tal lugar, põe na água, tira da água, seca.
Deu um monte de coisa. O que está faltando para quebrar sua dormência? Para que você desperte? Para que nós despertemos esse potencial ilimitado que temos e somos? Sabe o quê? Jogar na água fria, jogar na água quente, dar uma lixadinha, botar dentro d'água, tirar da água, fazer. Tá precisando sair da zona de conforto. Está precisando compreender que algo está acontecendo e precisa ser visto. Algo toca e experiencia o solo através do que você acredita que é você. E nós estamos preocupados com o café da manhã e o que eu vou fazer. Eu tá aí, nossa, o quadro na parede. É por isso que todo mundo quer o troféu. Você entende o que eu estou querendo dizer? Todo mundo hoje que está seguindo alguém espiritual quer se liberar de alguma coisa, quer se libertar de alguma coisa, ou é o sofrimento, ou é a iluminação espiritual, ou é não sei o quê. Tá todo mundo atrás de algo. Algo para me tirar de um lugar, algo para me livrar do sofrimento, algo para me livrar daquela crença, algo. Mas e o quebrar essa dormência? E o tempo necessário para o florescimento? Toda adubagem química tem o seu prejuízo. Todo abacatinho que você coloca para amadurecer mais rápido tem a dor e a delícia. Você quer florescer ou quer ser florescido? Você quer servir ou ser servido? Você quer iluminar-se ou quer se tornar iluminado? Por mais que eu fale as mesmas coisas há anos, a sua percepção sobre elas muda a cada momento, porque o discurso é sempre o mesmo. O que tem mudado ao longo do tempo é você. Então perceba que a cada momento existe uma compreensão, porque a cada momento existe uma faceta da consciência presente, uma face, uma lasca que se identifica e percebe porque ela reflete. Em algum momento, você vai compreender absolutamente tudo que está sendo dito aqui. E vai pura e simplesmente virar e falar assim: mas isso é tão óbvio, porque você já não mais estará presente com o que você acredita ser a presença, mas simplesmente estará e terá a compreensão correta
de todas essas coisas, porque entender todo mundo entende, mas aceitar esse conhecimento é outra história. Você sabe o que você precisa fazer, não é assim? Você sabe, é claro que você sabe. Por que que você não faz? Entende? Então, essa é a mesma compreensão aqui. Você sabe o que que é a sabedoria ancestral. Você sabe que em você tem a semente de todas as gerações. Você sabe que você faz parte de algo maior. Você sente tudo isso acontecer. Por que você não usa? Por que você não é? Por que você não acessa? Eu já dei a resposta há 5 minutos atrás. O que você está tentando tornar-se? Então você vê, quando o pássaro canta de manhã, eu tenho duas opções. A primeira, eu ouvir o canto dele e falar assim: Nossa, meu avô adorava esse passarinho. A segunda é: o passarinho chegou, deixa eu correr, senão ele vai comer minhas frutas. Então, quando você ouvir o pássaro, contempla o pássaro, entende sobre o pássaro, percebe o pássaro, observa o pássaro, ame o pássaro. É muito difícil você julgar um pássaro. Claro, se for uma gralha cantando do lado de sua casa às 5 horas da manhã, você não vai gostar. Mas vamos supor que seja algo agradável. É muito difícil você julgar um pássaro, culpar o pássaro. Por quê? Porque ele não é uma ameaça. Por que você se julga? Por que você se culpa? Por que você não se perdoa? O que é ameaça? Imagina se você pudesse perdoar. Imagina se você pudesse amar, viver, se expor. Imagina se você parasse de se julgar, de se odiar ou de se culpar. Como é que seria a sua vida? Que coisa terrível. Imagina, o dia que você parar de se odiar, o que que vai sobrar? Ou quando você parar de odiar os outros, o que que vai sobrar aí? Quando você parar de se justificar, quando você parar de competir, o que que vai sobrar? Quem é que vai estar aí nesse lugar? Então a gente tem muito a aprender. A gente tem muito a perceber. A gente tem sim muito a buscar, mas precisamos ter a visão correta sobre a realidade e compreender que,
apesar dos pesares, apesar das circunstâncias, das condições, das pessoas, do trabalho, do dinheiro, do filho, do marido, de quem quer que seja, apesar disso, você é um ser que está aqui experimentando essas coisas. Mesmo que você se identifique com elas, realizando os exercícios da forma correta, da aplicação, de enxergar a verdade, a autoinquirição, os seus processos meditativos, apesar de todas essas coisas, de se identificar com tudo isso, você já começa a perceber uma mudança. Antes, você tropeçava, caía, chorava, se levantava machucado, passava mertiolate e ia embora. Hoje, você já cai, machuca, passa o mertiolate e fala assim: olha, dessa vez eu caí diferente, dessa vez eu percebi que eu ia cair antes de cair, dessa vez não doeu tanto, ou dessa vez eu já não precisei do mertiolate. A mesma queda, o mesmo movimento, algo mudou, algo mudou, algo mudou. E é sobre esse algo que nós estamos tratando aqui desde o início. Este algo, isso que fica entre cada expiração e inspiração. Este algo, esse pequeno intervalo que não é visto, ali está a sabedoria ancestral. Então percebe de forma sutil a fala. Eu não falei inspiração, expiração. Eu falei expiração, inspiração. Faz o exercício. Olha, inspira pelo seu nariz e libera pela boca. Inspira pela boca, libera nariz. Inspira nariz, libera nariz. Inspira boca, libera boca. Faz a inspiração somente pelo seu nariz e percebe da expiração para a inspiração. Percebe o ar entrando e saindo. Existe algo como a continuidade da vida. O medo da morte está aí.
Quando você tem a garantia de que você inspira e depois expira, é fácil. E quando o seu ar todo se vai, você não tem a garantia de que ele vai entrar de novo. Então contempla, faz para essa semana uma contemplação da garantia de vida que você tem. Qual é a garantia de vida que você tem hoje? Qual é a garantia que vai entrar ar nos seus pulmões depois que seu último ar sair? Qual é a garantia que você tem de que isso vai acontecer? Então busca qual é a garantia. Perceba que nós estamos acomodados, adormecidos, porque nós acreditamos ter garantias. Qual a garantia que você tem? Vamos contemplar isso durante essa semana, para que a gente compreenda que o buraco é mais embaixo, para que essa sabedoria ancestral comece a vir, a nos incomodar, e para que essa tecnologia que todos nós temos comece a pulsar novamente em nossas veias. Para que a gente pare de acreditar que é uma semente. Para que a gente perceba que dentro de nós tem um potencial de uma floresta. Muita luz, muita paz, muita bênção, que sejamos todos infinitamente curados e abençoados hoje e sempre. Amém. Namastê, pessoal. Sejamos todos o amor que a gente busca. Muita luz para nós. Alguém coloca no grupo hoje, domingo, 1º de junho de 2025, qual é a garantia para essa semana, para a gente meditar sobre. Namastê. Muita gratidão.